Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. O mundo dá destaque a Lula, o mundo fala da posse de Lula. Esta é a chamada deste Fala, Rovai de hoje, sendo feito em local desconhecido, num quarto qualquer deste país chamado Brasil. É isso, vamos lá, depois dar uma aliviada de todas as emoções vividas no dia 1º, na posse do presidente Lula em Brasília, quando a Fórum fez uma cobertura que vai ficar histórica, na participação da Fórum, aqui cá entre nós, modéstia às favas, se deu antes da cobertura, com aquela festa excepcional ali no Boteco do Encontro, que teve como organizadores Débora Cruz e Vitor Sarno, né, uma festa que, pelos cálculos das polícias de todo o mundo, bateu em 10 mil presentes. Não foi das polícias, evidentemente, mas das pessoas que estavam na organização, que conhecem Brasília, e pela multidão que se estabeleceu das 5 da tarde às 5 da manhã. 12 horas, foi um carnalula antecipado, um carnafórum, né? Uma carnaval fora de época, como alguns estão denominando. Brasília poucas vezes viu algo tão esplendoroso. Era a quadra inteira quase que fechada, rolando DJ, roda de samba, enfim. E aí depois a gente fez uma cobertura com Sinara e Mauro Lopes comandando a turma, junto com Miguel do Rosário, a gente entrando, o Duda Meirelles, eu e Dri entrando do Palácio do Planalto, e mais de 300 mil pessoas assistiram essa cobertura, tudo muito legal. Mas, enfim, não fomos só nós que cobrimos. Verdade que Fórum é muito importante, nós adoramos a Fórum, mas tem um jornalzinho lá dos States que deu uma cobertura também bastante, digamos assim, destacada. E isso se deve ao fato de Lula ser a pessoa assumir. Olha só o que deu o New York Times. Eu acho que vocês estão conseguindo ler aí. O New York Times diz o seguinte: Brazil installs Lula's leader. Loser is absent. Quer dizer o seguinte: Lula se torna o líder do Brasil e o perdedor caiu fora. O perdedor não tem nome. Exatamente. Não tem nome, não é Jair, não é Bolsonaro, não é nada, é loser. Ele está sendo tratado, o Bolsonaro está sendo tratado pelo maior jornal do mundo, o mais importante jornal do mundo, como loser. Loser. O homem sem nome, o líder sem significado, o líder do que é o que existe de mais desprezível do ponto de vista político, tão desprezível que se tornou o loser. Bolsonaro is a loser, o perdedor, né? E ele se refugia por conta das quantidades de processo que tomou, né? Bolsonaro, se vocês olharem aqui, vou chamar de novo a manchete, né? Olha ali, embaixozinho da destaque principal tá Bolsonaro, aí eles põem o nome dele, do loser. Bolsonaro is in Florida as inquiries mount. Bolsonaro está na Flórida, então, enquanto crescem os processos contra ele, né? Enquanto ele passa a ser investigado pelos crimes todos que cometeu. O que fica claro que o New York Times está dizendo é que Bolsonaro is loser, né? O loser, the loser, é um foragido. Não está diretamente isso, mas é isso que está colocado, é isso que deve acontecer nos próximos dias. Afinal de contas, Flávio Dino, né, hoje no Fórum 11:30, já no Giro, o Henrique e a Ana comentaram isso,
o Flávio Dino está dizendo o seguinte: não vai ter anistia. Vou apresentar a tela aqui para vocês. Eu vou parar essa tela e vou abrir uma outra tela. Vocês sabem que eu não sou muito bom disso, né? Ainda mais fazendo um vídeo que nem eu estou fazendo, gravado. O vai tá ficando massa, velho. O cara tá tecnológico, ele já grava vídeo e tal. Aí, ó. Aí, Flávio, sem anistia, Flávio Dino autoriza PF a investigar bolsonaristas que perseguiram ministros do STF. Eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Eu conheço um pouco disso, né? Pela quantidade de tempo que cubro política. Este é o fio do novelo. O Flávio Dino tinha que ter um motivo maior para justificar, evidentemente, investigações outras. E ele vai começar por quem? Pelos ataques aos ministros do STF. Fez muito bem o Dino, está corretíssimo, até porque os ataques que aconteceram contra os ministros do Supremo Tribunal Federal são extremamente graves, ameaças de morte, né, coação, atos vexaminosos, porque em público e tal, matéria feita pelo Plínio Teodoro, que você pode ler na Fórum. E, além disso, o Dino também anunciou, também motivo aqui já de comentários nesse Fórum 11h30, é que haverá federalização do caso Marielle. Ou seja, o New York Times já, né, anuncia, de alguma maneira, o que vai haver no Brasil. Vai ter que ter, né, uma prestação de contas desse governo com a Constituição, com a lei. Se teve um momento na posse do Lula em que a massa gritou em uníssono uma frase, foi quando se falou sobre a questão do sigilo de 100 anos, e o Lula falava, e de lá de fora, as milhares de pessoas que estavam gritavam em uníssono: sem anistia, sem anistia, sem anistia. Não pode haver anistia para quem comete crime contra os direitos humanos, contra o direito à vida, contra a integridade física e autoridades. Essas pessoas que cometeram um crime que levou o Brasil a ser o líder percentual do mundo de mortes por Covid têm que prestar contas. Genocídio sanitário, porque não quis comprar vacina, tem que prestar contas. Ah, mas o cara lá, o Panzuelo, se elegeu deputado, tem que prestar conta, porque cometeu crime no exercício do cargo de ministro de uma área no momento gravíssimo que é a área da saúde. Então, tem que prestar conta. Seu Jair, seus filhos, 01, 02, 025, todos têm que prestar conta. É importantíssimo, se abre, desde o ponto de vista mundial, já uma narrativa objetiva de que o Bolsonaro, além de perdedor, é alguém que está tentando fugir das suas responsabilidades, se esconde na Flórida, e, por outro, abre-se aqui uma trincheira com essa declaração do Dino de que vai botar as investigações para acontecerem, que nada vai ficar impune. É preciso reforçar e é preciso apoiar isso, porque na época da ditadura a gente anistiou todo mundo, e muito naquele discurso de que era preciso olhar para frente, olhar para o futuro, não se acertou conta nenhuma com o passado. E o que permitiu que Dilma fosse golpeada da maneira que foi, com um voto em homenagem à Ustra deste chacineiro chamado Jair Bolsonaro, o loser. É preciso agora que as pessoas percebam, né, que se fizerem isso de novo com o povo brasileiro no futuro, terão que pagar, vão ser investigadas e serão punidas. E aí outros terão receio de fazer o que Bolsonaro fez com o Brasil e com o povo brasileiro.
para que a gente possa gritar sempre: ditadura nunca mais, democracia sempre. Independente de arco político, de campo político, se mais à direita, se mais à esquerda, mas sempre contra o fascismo, o nazifascismo, as violações de direitos humanos, os descumprimentos à legislação. Sim, queridos, queridas e queridos e queridas, é importantíssimo assumir que estamos nos marcos de uma legislação que tem seus limites, que muitas vezes precisamos esticar a corda para avançar, mas sem quebrar, sem cortar, sem atropelar os regramentos, porque senão as coisas não darão certo. Enfim, era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Peço a todos vocês que estão assistindo, né, esse vídeo depois das 3 horas, quando ele vai solto no ar, que deem um valeu demais, que se inscrevam no canal, que façam, que deem um curtirzinho aí, comentem, porque é assim que a gente consegue ir sempre ao encontro do que é principal e fundamental para nós, que é as análises com compromisso social e a notícia no outro lado da mão. É isso. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.